Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos seres humanos sabia onde ele estava, onde ele havia estado, e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos, e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da paz. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres, e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra, que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. Pois eles não se regozijarão em sua descendência, eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará, socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado, e por causa de todo o ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então partindo dele, falei a eles todos juntos, e eles todos ficaram apavorados, e tremeram, abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Neste relato, observamos a reunião dos anjos sentinelas mais uma vez, pois estavam apreensivos após serem alertados pelo anjo Rafael. Ele os informou que ainda dispunham de algum tempo na terra antes de serem finalmente aprisionados no abismo do deserto. Durante esse período, teriam que testemunhar a guerra na qual seus filhos estavam envolvidos, uma guerra que culminaria na destruição de todos eles. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir que deixem o seu like no vídeo. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso eu continuei sobre as águas de Dambada, as quais estão da direita para o oeste de Hermon, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. E caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus, e reprová-los. Quando eu acordei fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obel-Seiael, que está situada entre o Líbano e Senezer, com seus rostos escondidos. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto, e meu sonho, e comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Este é o livro das palavras de retidão, e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne, e com meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração. Assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou, e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós, vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu, ele disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo enquanto o mundo existir. Mas antes destas coisas tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos, não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio. As palavras do livro que eu escrevi, a visão de Enoque com a glória do Altíssimo. Uma visão então me apareceu. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me, estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui, até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou-o, a qual começou a golpear-me com terror.
Nesta chama de fogo vibrante eu entrei, e aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos, e entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava como fogo. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como o gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me, e um tremor de medo apoderou-se de mim. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre meu rosto. Na visão eu olhei. E vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo, acima havia relâmpagos e estrelas agitadas enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado, a aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém grande em glória sentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol, e mais branco que a neve. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a seu rosto, o glorioso e fulgente. Então ele tomou a palavra, e falou comigo. Eu prestei atenção à sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. Vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai e diz às sentinelas dos céus que te enviaram como seu intercessor. És tu, que deveis interceder pelos homens, não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomaste-as para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Vós sois espirituais, santos, e possuidores de uma vida que é eterna, vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são de carne e sangue. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, eu concedi a essas mulheres, que com eles coabitaram, e que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Observe esta parte onde Deus condena os nefilins, os gigantes filhos dos anjos com mulheres. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede, eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens, e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição, a sentença dos rebeldes e sua descendência e quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, ou seja, de sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Neste trecho do relato do livro de Enoque, Deus condena os espíritos a vagar pela terra, comparando-os a nuvens, daí o termo nefilins. Esses espíritos oprimem, corrompem, caem, contendem e causam confusão sobre a terra, sendo profetizados para aparecerem nos últimos dias. A semelhança entre esses espíritos e as entidades cultuadas em diversas religiões ao redor do mundo é notável. Os anjos, ao incitar a mútua matança entre eles, resultaram na morte de cada um, e esse conflito perdura até os dias de hoje. Essas entidades contendem entre si, gerando conflitos naqueles que as consideram como deidades. É crucial lembrar do poder que exercem sobre a mente humana e sobre a matéria,
uma vez que seus progenitores foram propagadores de sortilégios, adivinhações e outros elementos esotéricos. Acredito que essa seja a explicação para a permissão dada a essas entidades para habitar a Terra, e o fato delas existirem. Nada é culpa de Deus, e no entanto ele as permitiu vagar pela Terra, pois sua condenação, tal qual a dos pais que foram presos, seria de fato injusta, e Deus é justo. Os filhos só erraram pois eram soberbos e se entregaram aos próprios poderes e foram incitados uns contra os outros pelo erro de seus pais. Mas de fato havia naqueles grupos de gigantes alguns que protegiam os homens e se entregavam a boas práticas ou pelo menos tentavam. São eles os seres de todas as mitologias, mas isso é tema de outro vídeo. Continuemos. Assim eles perecerão, até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. E então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dize, no céu tens estado, coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti, contudo tens conhecido um reprovável mistério. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles, nunca, portanto, obtereis paz.